Lobo, sobre essa situação toda aqui do dia 8 de janeiro, dessas imagens vazadas, qual vai ser a posição, né, dessa oposição sobre essa vontade agora da esquerda de querer ter o presidente e o relator da CPMI? Ou seja, a esquerda lutou contra enquanto pôde, fez de tudo para que essa CPMI não fosse instaurada, inclusive teve ali oferecimento de cargos, tiveram muitas movimentações da esquerda para impedir a CPMI, inclusive o Rodrigo Pacheco, que enrolou tanto para instaurar essa CPMI, está enrolando até agora, mas agora não tem mais como, e agora eles querem lideranças da CPMI. A direita tem como evitar isso, porque eles querem Renan Calheiros e Omar Aziz para esses cargos. Não, eles podem até querer, mas não vão levar. O desespero do governo era máximo. Chegaram a oferecer para retirar a assinatura 60 milhões, indo até 100 milhões de reais. Teve colega meu que assinou e depois que viu as imagens vazadas, questionou para nós no almoço: e agora? Eu assinei, será que vão me pagar? Tomara que não paguem, porque o político, por mais que ele se venda, ele se vendeu por muito, porque quem se vende vale nada. Também, o que pouca gente fala é que na quarta-feira, quando nós iríamos instalar a CPMI, o prazo para dar presença normalmente é 2 horas, 3 horas. Quem é o deputado? Quem é que te perguntou se vão te pagar? Fala o nome do deputado. Esse que tem o nome pensava em vender, agora que tem as imagens. Sim. Quem é que falou isso? Será que ainda vão me pagar? Não, aí eu não vou entrar nessa. Tá, ok. Isso eu não vou fazer. Eu estou dizendo que tem, é porque tem, pode ter certeza, tá? E o deputado ficou meio arrependido, porque se sentiu feito de bobo. Mas quem se vende não é se fazer de bobo. É um bobo, e é um mau caráter, e é um corrupto. Mas, deputado, se me permite, esse é o aspecto preocupante que o senhor traz. É um corrupto. Então, se o senhor tem conhecimento de um possível crime, é função do senhor, enquanto autoridade, trazer isso a público. Mas ele precisa ter prova, porque senão o corrupto ainda processa. Mas tem um outro fator que E se eu for levar o nome a público, vai ser na polícia. Claro, Tá mas, bom? deputado, eu vou trazer só uma preocupação disso, que é o seguinte: eu estava aqui falando agora há pouco da necessidade do afastamento do presidente Lula, que tem usado o seu cargo, a sua função de presidente, para impedir que essa CPI se forme, justamente por essas denúncias como o senhor está trazendo. Então, o que eu defendo é, se o presidente está usando o poder do seu cargo para influenciar na não instauração de uma investigação, logo, impedir que uma investigação ocorra, me parece que é urgente e imediato que ele seja afastado do seu cargo. Qual atuação a PGR deveria estar fazendo e não está? Ou o que o Congresso pode fazer nesse sentido, então, para buscar o imediato afastamento do presidente, que tem usado sua caneta para impedir que as investigações ocorram, inclusive tendo colocado sigilo nas imagens que vieram a público essa semana. E levantar um crime sem trazer as provas e a possível autoria e quem foi aí a pessoa que sofreu o assédio é também gravoso, né, deputado? Acho prudente a gente não trazer isso na imprensa se a gente não pode falar publicamente sobre a materialidade dos fatos e quem é o autor do fato. Mas foi oferecido emenda, mas não, foi oferecido. Ele tá falando do colega dele. Não, tá certo. Ele vai. Não, tá certo, não dá nomes, mas foi se falado muito na imprensa que foi oferecido dinheiro. Que você fez o comentário Barrichello. Não. Que é atrasado? Não, é que não traga. Não, quer dizer que não traga. Não traga. Senão... Não tem nada demais que eu estou falando. É público e notório. É só pegar a relação de deputados que tinham assinado e desassinaram. Desassinaram por quê? Porque tinham cargos, tinham oferecimento de milhões, que eu sou bem lógico, milhões em emendas. Só que quem aceita milhões em emendas nessas circunstâncias também pode pedir uma comissão lá adiante, porque é uma pessoa que não é confiável. Quem se vê dessa maneira não tem meu crédito, não tem meu crédito. O presidente Lula, ele foi avisado que teria esse movimento, ele é totalmente suspeito. O Mensalão 2 está aí, voltou o Mensalão dessa forma. Não dá. Esses que querem ser presidente, relator, Omar Aziz e outros, estão desmoralizados porque eles tinham toda a defesa para não sair a CPMI. Não queriam CPMI em hipótese alguma. Por quê?
sabiam que viria à tona muita coisa podre. Esses não têm legitimidade alguma para presidirem e muito menos ser relator. Quem tem que ser o presidente, ao natural, é o deputado André, que é o proponente. Isso é a lógica. Então, essa de enrolar, que a esquerda é acostumada a fazer, com aquele decoreba de sempre, acabou. Aquele papo de chame-os do que você é, acuse-os do que você faz, isso é por comunismo citado. Isso acabou. Isso dava certo quando as pessoas não tinham como reagir. Hoje, rede social está aí. Não tem mais 1000 mentiras faladas todo esse tempo, pode transformar em verdade. Isso acabou. E é bom salientar, destacar que a imensa maioria da esquerda no Brasil é formada por mitômanos. Mitômano é aquele que mente compulsivamente e acredita na própria mentira. Tem um exemplo maior, que é o Lula, que mente de manhã, de tarde e de noite, que é um ex e futuro presidiário. Não estou ofendendo, estou dizendo apenas a lógica. Deputado, agora, deixa eu eu só quero fazer uma pergunta para vocês. Inclusive, você também pode responder, Carol. Tá bom, a gente está falando aqui que a esquerda quer colocar o presidente da CPMI e quer colocar o relator, depois de lutar tanto contra a CPMI. Isso aí é muito óbvio para todo mundo. Para quem não é ignorante, isso é muito óbvio. Eles lutaram contra e agora eles querem lideranças. Agora, pergunta para todo mundo, para quem souber responder. Como são determinados esses líderes da CPMI? Isso depende do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que se depender, já era. Vão ser os líderes da esquerda que vão comandar a CPMI. Ou não. Depende de quem propôs a CPMI, depende do número de votos. Como que vai ser escolhido o presidente da CPMI e o relator da CPMI? É bom para o povo saber disso. Tem um regimento interno que determina isso. Posso colocar um ponto aqui também? Primeiramente, eu queria voltar ao que o deputado está denunciando, e foi-se muito falado, sim, que foram oferecidos rios de dinheiro em emendas e também cargos públicos. O próprio PT falou isso. Falou, é claro isso. Inclusive para deputados de primeiro mandato, que não era para ser, né? Porque deputados de primeiro mandato têm que entrar no orçamento do ano seguinte, mas enfim. E outro ponto que eu queria deixar muito claro aqui é que essa CPMI tem que ser dividida em 3 momentos. Antes dos ataques, para saber até onde o governo federal e o governo do Distrito Federal também sabiam desses ataques e se omitiram em colocar uma guarda, porque se a gente depender dessa guarda que estava nos protegendo ali, pelo amor de Deus, estamos fritos. O segundo momento, durante os ataques, que foram essas imagens que a gente viu o G. Dias, mais uma vez, como eu disse, ou ele estava sendo conivente ou completamente incompetente na sua função. E depois dos ataques, que teve toda essa resguarda das imagens, quem que está envolvido nisso? Então, essa CPMI tem que ter esses 3 momentos e lembrar, assim, o que o deputado bem colocou aqui, dessa compra imensa de votos que foi feita depois do primeiro momento que a esquerda queria, sim, a CPMI. Dia 2, o Lula deu uma bronca danada e eles mudaram a versão e passaram a não querer mais. Então, isso que tem que ser analisado. E, Bibo, eu queria te fazer essa pergunta, para o povo brasileiro saber. Até porque a gente está voando na audiência agora. Estamos batendo todo mundo de sobra, agradecendo a nossa audiência. E, Bibo, essa é a pergunta. Como saber quem vai presidir a CPMI e quem vai ser o relator? Porque a gente escuta da direita, né? Ah, nós não vamos permitir. Sim. Mas tá, o que seria não permitir? Como evitar que essa vergonha aconteça? Quem lutava contra a CPMI querer presidir a CPMI. Como é que se dá isso aí? Eles querem colocar o vampiro cuidando o banco de sangue. Querem o vampiro como é que se dá isso hoje, deputado? Deputado, como está no regimento? O regimento, o que diz o regimento? Uma participante falou do regimento interno. Eu não conheço o regimento interno do Congresso, do Senado, no caso aí o Congresso. Mas, pelo que eu sei, compete ao presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Ele escolher o presidente escolheria o relator. Mas, de bom tom, sempre o deputado que faz a proposta é o presidente. Isso é normal. Isso é normal. O deputado que propôs fica de presidente. Mas, depender do presidente do Congresso, que é o senhor Pacheco, veja só que eu estava falando e não terminei. Na quarta-feira, nós iríamos votar, instalar ali a CPMI, mas tinha aquela história de tentar retirar as assinaturas oferecendo milhões. Não conseguiram.
Aí abre a sessão às 11 da manhã e normalmente fica 2 horas ou mais para registrar presenças. Tem que ter 1/6 para começar a sessão. Sabe o que fez? Sabe o que fez o senhor Pacheco naquela quarta-feira? Iniciou às 11 da manhã, ele deu, pasmem, apenas 30 segundos. 30 segundos para registrar presença. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? 30 minutos apenas. Isso é uma tendência, para que não desse quórum, para que não saísse a sessão. Mas nós, principalmente PL, estávamos em massa lá. Precisávamos 86 presenças e em meia hora tínhamos mais de 140. A direita é capaz, Bibo, a direita é capaz de evitar que sejam líderes de esquerda na CPMI. E isso é uma coisa que eu acho muito importante as pessoas saberem. É capaz, porque dizem, não vamos permitir. Eu duvido. Ela não foi capaz de impedir a reeleição do Pacheco nem do Lira? Tá desorganizada. Olha aí, Bibo. O Pavinato ele está jogando com lógico. Está jogando com lógico. Sim, mas eu duvido. Eu tenho medo e duvido. Não, duvida porque sabe. Porque sabe que o Pacheco não vai dar. Por isso você duvida. Exatamente. Porque sabe que o Pacheco jamais vai concordar. Por isso, aí é bom duvidar. Concordo contigo. Eu não duvido, como não acredito, porque a decisão é do Pacheco. E ele já deu várias demonstrações que eu chamo, com todo respeito, o senhor Rodrigo Pacheco, eu chamo com respeito de capacho. Capacho no Rio Grande do Sul é um tapete que se coloca para as pessoas pisarem. É um capacho. Pisa em cima, tiroteio no pescoço. Ele está a serviço do Poder Executivo, do Poder Judiciário. É uma pessoa que não tem o meu respeito. Se me permite aqui, então, partindo dessa premissa, que a gente já sabe qual vai ser a posição do Pacheco em relação às nomeações. Isso me parece que não tem dúvida. Do ponto de vista prático, sabendo que agora a esquerda mudou a sua lógica, que negava tudo, não queria CPMI, vieram as imagens e agora se tornou inegável, vai ser instaurada essa CPMI. Porque agora a esquerda diz que quer também a CPMI. Eles vão ter a estratégia deles, quer dizer o seguinte, vamos inverter isso aqui e começar a convocar o Heleno, o Braga Neto, quem quer de direito. A pergunta é, então, sabedores que já somos de fazer uma mesa branca para chamar o Ustra. O que é possível ser feito? Porque senão pode essa CPMI daqui a pouco ser o famoso ditado como capacho, só que o tiro saiu pela culatra, ou seja, cria-se uma CPMI que daqui a pouco começa a ter na mesa de depoimento membros do governo Bolsonaro e talvez até o ex-presidente Bolsonaro sentado ali explicando como é que ele se tornou o muso inspirador do golpe do dia 8. Então eu pergunto isso e lastreado aqui na preocupação do Pavinato qual a estratégia, então, em relação a isso? Para não precisar esperar saber o óbvio, que o óbvio a gente já sabe. O senhor Rodrigo Pacheco vai jogar com o governo. E outra coisa, eu só quero o Bibo também falar aqui, como cidadão. Pode chegar aqui, Cris. Eu vou perguntar também pro Pavinato, pro Bissoli, pra Keller, pra Carol. Porque o negócio é o seguinte, eu acho que aí o cidadão, ele é feito de palhaço. Porque a gente tem uma CPMI onde a esquerda lutou contra. A gente tem um presidente do Senado que lutou contra, que enrolou o tempo inteiro essa CPMI. E aí eu pergunto, do que adianta o meu voto? Do que adianta o seu voto, Pavinato? Do que adianta o voto do Bissoli? Porque, me desculpa, eu não votei no Pacheco. Eu não votei. Eu não queria o Pacheco como presidente do Senado. Mas eu votei no deputado, que eu acho que compra a causa que eu acredito. Eu votei no senador, que eu acho que compra a causa que eu acredito. Então vocês estão me falando aqui, na cara dura, que o deputado que eu elegi, que o senador que eu elegi, eles não servem pra nada nessa situação. Eu tenho uma suspeita. Porque é o presidente do Senado que decide tudo. Então o Pacheco é quem manda no Brasil hoje. Eu tenho uma suspeita. Eu tô falando como cidadão aqui, é só uma cara leigo de direito, de política. Agora, quem manda no meu país, diante dos meus votos, é o Rodrigo Pacheco? É isso que tá ficando claro? O Congresso tem muito poder e as pessoas não sabem disso. O Congresso tem mais poder que o presidente. Agora, a minha suspeita é só uma suspeita com base nos fatos. Eu acho que essa questão só vai ficar resolvida de vez quando o Lula indicar quem vai ocupar a cadeira do Lewandowski no STF. Explico por quê. O Lula ele ia indicar o advogado dele, Cristiano Zanin, até onde nós sabemos, né? Apesar de todas as críticas do partido, ele ia indicar o Zanin. Que, repito aqui, não coloco em xeque a capacidade técnica dele como advogado, porque ele é um brilhante advogado. Mas veja,
O Pacheco sempre nutriu o sonho de ser ministro do STF, nunca escondeu isso de ninguém. Tanto que se fala que ele vai ser o segundo indicado para o lugar da Rosa Weber. Veja o que aconteceu essa semana. Na segunda-feira, surge um fato que desabona o Zanin, que coloca o Zanin numa berlinda. O fato de que em 2017 ele e a esposa foram condenados por humilharem as babás dos filhos. Mas quem é que publica esta matéria contra o Zanin? É o Estado? É a Jovem Pan? É a Record? Não! É a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo. Isso é um detalhe, meu grande. A Folha publica isso. Por quê? A Folha que a gente sabe que é de esquerda não total. Pode desagradar o Zanin, porque o Zanin é um advogado leal, fiel, defendeu todas as causas da família nos últimos 20 anos praticamente. 20 anos. E aí ele chega, olha, agora não é o momento. Pacheco, você aceitaria o cargo? É uma suposição. Você aceitaria o cargo de ministro? Você marcou para o dia 18 a leitura, é só não ler. Ele não leu. Ele adiou. E no dia seguinte, às 9 da manhã, entre 9 e 10, ele pega o avião para ir para Londres. Decolado o avião, o vídeo vaza. O vídeo vaza. O vídeo vaza e torna a CPMI inevitável. Então eu acho que a posição do Pacheco só vai ser cristalina a partir do momento que o Lula indicar o ministro do STF e o Senado aprová-lo. Porque eu acho que o grande jogo disso tudo é a cadeira do STF. Uma suposição, deputado. Olha aí, Bibo. O que você tem a falar sobre isso, sobre esse desabafo do Pavinato e sobre esse meu desabafo também como cidadão? Porque eu me sinto inútil. Se é o presidente do Senado quem manda no Brasil, o povo não serve pra nada. Não é que ele mande no Brasil, ele manda no Congresso, tá? E ele foi eleito presidente, e o presidente tem esse poder. O problema foi eleger a pessoa errada, que nós tínhamos o Marinho como candidato. Elegemos a pessoa errada e uma pessoa que nós conhecemos seu comportamento. Agora, o que a esquerda está fazendo ao querer tomar conta da CPMI? Por quê? Estão apavorados. E a tática? Vamos inverter a situação. Tática comunista. Chame-os do que você é. Acuse-os do que você faz. É isso que eles estão tentando fazer. E um detalhe, eles estão apavorados. O governo, a esquerda, eles estão em pânico. E quando alguém está se afogando, está em pânico, abraça um jacaré pensando que é um tronco. Eles estão abraçando um jacaré pensando que é um tronco. Não tem saída para a esquerda. A situação é muito difícil, não tem como eles virarem a realidade. A verdade é que a esquerda sabe. A verdade dói e a mentira castiga. A verdade dói e a mentira castiga. Em primeira mão para vocês aqui, ó. Eu entrei com um pedido na última sessão de uma proposta de fiscalização e controle para fiscalizar, ver o controle operacional e patrimonial com auxílio da Polícia Federal no conjunto de imagens no Palácio Planalto e arredores. Uma comissão, deputados da Comissão de Comunicação, estaremos indo juntamente com a Polícia Federal ver as imagens. Vamos lá conferir de cima para que não deturpe ou coisa assim. Nós da Comissão de Comunicação iremos fazer isso. Nós estamos em cima. Não vai ter moleza para eles. Estão acostumados a enrolar, a mentir para a população. Acabou. Nós temos deputados sérios, corretos, que pensam no Brasil. E é isso que estaremos fazendo e não brincando de CPMI. Esses mentirosos, esses que faltam a verdade, esses que olham só o seu umbigo, os umbigoides, só olham a sua árvore, não olham para a floresta, não terão futuro. Eles estão desesperados, estão se afogando e no pavor do afogamento se abraçam num jacaré pensando que é um tronco.
Ó, o Bibo fala em desespero, mas eu mesmo agora eu tô meio desesperado, Elaine. Eu posso te dar uma... Eu quero dar uma sugestão aqui. Porque se é o Pacheco que vai decidir, a gente já sabe. Eu vou dar uma sugestão pro Senado. Não, só para passar para você. Isso vai ser resolvido? Não, só para passar para você. Ele não vai. Se é o Pacheco que vai decidir. Se é o Pacheco quem vai decidir, os líderes vão ser de esquerda. Mas sabe qual é a resolução disso? A resolução disso é todos os senadores de direita falarem. Primeiro você indica o ministro do STF, depois se lê a abertura da CPMI. Por quê? Se isso não for feito, se a CPMI for lida antes, o seu indicado não vai ser aprovado na sabatina do Senado. Porque se o Pacheco não for indicado agora, aí há uma oportunidade dele chamar o André Fernandes, porque ele vai ser traído. Porque ele está esperando esse cargo. Se ele for indicado, ele não vai ser mais presidente do Congresso. Então a gente só tem esta chance do Pacheco não passar a perna em quem está lutando pela CPMI desde o dia 9 de janeiro. Lula, você indica amanhã o teu ministro. Porque se a CPMI for aberta antes de você indicar seu ministro do STF, nós não vamos aprovar na sabatina. Ô, Elaine, eu vou te perguntar aqui, olho no olho. Bibo, eu já vou te chamar. Só perguntar aqui pra Elaine, já vou te chamar, Bibo. Só perguntar. A gente sabe, você traz seu contraponto, é muito importante isso pro programa. Inclusive, agradeço pela sua coragem, de verdade. Agora, tem como, Elaine, a gente defender, que presida uma CPMI, que seja o relator de uma CPMI, quem lutou tanto contra a CPMI, porque aí eu acho que é muito desrespeito com o povo. Você não queria aquela CPMI, você lutou para que ela não acontecesse e você vai chefiar aquela CPMI. E outra, tem cabimento o André Fernandes, que é a pessoa, né, o deputado, que propôs a CPMI, não ter um cargo de chefia nessa CPMI? Não, faz todo sentido porque tem uma votação e está no regimento. Mas eu volto a dizer, deputado, antes do senhor entrar no ar, eu dizia aqui que a CPMI, ela é sempre um instrumento de oposição, né? Então, quando estava o governo Bolsonaro, obviamente a esquerda fez uso dela e agora, estando Lula, a direita faz uso dela. É normal, é um instrumento de oposição. Então, assim, acredito que o Lula inicialmente entendeu que as autoridades competentes estavam levando esse processo de investigação do dia 8 com muito êxito e, portanto, não precisava de uma CPI, porque a gente ali teria uma perda de tempo ali do Congresso que poderia ser gasto com votação. Eu já passo para o senhor. Agora, a esquerda quer essa CPI. Sem dúvida alguma a gente quer, porque eu digo, a gente até eu que era contra, eu também quero. Porque assim, as imagens que foram liberadas... Não, porque as imagens... Porque aí vocês querem liderar para acabar. Não. As imagens que foram levadas a público, elas podem, de fato, não ter sido editadas. Eu também acredito. Ali tá em plano sequência. Eu vi várias vezes. Tá em plano sequência. Ela não foi cortada. Não, você falando, super acredito que você manja pra caramba de TV. Mas, claro, foram ao ar imagens selecionadas, pré-selecionadas. Então, a gente precisa agora... E até estou muito curiosa porque o Pavinato disse que Alexandre de Moraes liberou agora a íntegra, né? O STF liberou. Sim. Então, para a gente poder ver e entender essa história toda. Agora, deputado, o mais importante de tudo isso, e a Carol falou, e eu concordo muito com a Carol, o nosso povo está sofrido. Então, assim, a gente não precisa de pão e circo. Então, independente de quem liderar, quem for o presidente da CPMI, é muito importante que se tenha o resultado. Porque, lamentavelmente, as CPIs que a gente vivenciou no Brasil, nenhuma delas gerou um resultado efetivo, a não ser ali uma lacração de pessoas querendo aparecer, querendo trazer votos para si mesmo. Nomes saíram como lacradores de CPMI. Então, a única coisa que a gente pede em nome do povo brasileiro, porque eu falo nós, porque eu tô aqui com o microfone de frente de uma câmera, com uma super audiência. Super mesmo, estamos liderando de sobra. Pois é, e o povo na rua
no Nordeste, no Norte, não tem esse mesmo poder. O que a gente pede em nome do povo, primeiro, os atos do dia 8, seja ele, como a Carol disse, tendo sido feito pela direita, pela esquerda, foram horrorosos, lamentáveis, ninguém apoia aquilo. Quebrar os 3 poderes foi lamentável, a gente não quer que isso volte a acontecer no Brasil. E aí, usar este fato do dia 8 para retorno em votos, ou seja, para autopromoção, é péssimo. Então, a única coisa que a gente pede é que essa CPI siga realmente com respeito à população. Bibo. Bem, se é para seguir com respeito à população, devemos colocar na liderança quem fez a proposta da CPMI e não quem era contrário à CPMI. Olha, só uma informação de última hora aqui. O GSI já cumpriu a determinação do STF e a nossa produção aqui falou que já está no site do governo. Mas não fala isso agora para não levar a galera para lá. Fica na mas TV. ninguém vai ver, tá? Exato. Mas é só para saber. Não dá pra você, até eles baixarem tudo, acabou o programa, filho. Não tá lá, não tá passando ao vivo. Tem que baixar, né? Tem que ter uma capacidade para baixar. É só para dizer que isso tá liberado para fazer download. Então tá tudo liberado no site. E certamente a Jovem Pan fará isso e trará para a sua audiência para esclarecer todos os pontos. Claro, o Cláudio Dantas, ele implorou, depois que a imagem vazou, ele implorou para ter acesso às imagens do inquérito. E é lógico que agora que está tudo liberado, tudo vai ser decupado e analisado. É só para informar que isso acabou de ser publicizado. Bibo, pode responder, Elaine. Bem, o ministro, o Alexandre, que é institucional, ele diz que as imagens foram editadas, mas editadas para o leigo, pensa que editada é imagem modificada. Não, editou numa sequência, mas nenhuma imagem ali foi modificada. Nenhuma imagem foi modificada. São imagens reais. Editaram para condensar, para ficar mais fácil de entender. Mas eu digo o seguinte, são 160 horas de gravação. 33 câmeras, só no Palácio do Planalto. Muita coisa vem à tona, muita. E nós queremos imagens também do que aconteceu no Senado, o que aconteceu na Câmara Federal, o que aconteceu no STF. Nós queremos o geral e ver também as pessoas que lá estavam. Pasmem, pasmem. Vocês já ouviram dizer que tem um infiltrado sequer? Até hoje não tem um infiltrado. Aquele cidadão que quebrou o relógio Baltazar Martinot, aquele relógio do século XVII, que veio para o Dom João VI, uma obra de arte, foi jogada ao chão, e aquele cidadão que derrubou, ele é membro integrante do MST, comprovado, tem vídeo, tem tudo, e em momento algum falam em infiltrados. Só citam a imensa maioria de inocentes úteis que pegaram. Deputado. Ou acreditam que não tem infiltrados de profusão. Deputado,